Olá pessoal, eu sou a Ana Maria do canal Dia a Dia na Escola e hoje eu vou falar com vocês sobre como fazer um plano de aula. Muita gente, algumas pessoas, aliás, muita gente não, algumas pessoas me encaminharam uma mensagem solicitando que eu falasse um pouquinho sobre como fazer o plano de aula, a importância disso, se realmente precisa fazer plano de aula, enfim, vou falar tudo sobre plano de aula, sobre planejamento nesse vídeo. Assiste até o final porque ele vai ser um vídeo excelente que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E se você ainda não é inscrito nesse canal, gente, tá esperando o quê? Por favor, vem aqui ó, no inscrever, clica no inscrever, clica no sininho para você receber uma notificação todas as vezes que eu soltar um vídeo novo. Ah, mas eu cliquei no inscrever e não deu certo. Não deu certo porque você não cadastrou no YouTube, você não colocou o seu Gmail no YouTube. Tem que cadastrar. Pediu o cadastramento, você vai lá, coloca seu Gmail que vai dar tudo certo, tá bom? E dá o seu like também, dá o seu joinha, porque assim o YouTube entende que esse vídeo aqui é ótimo e que tem que ser propagado para esse mundão inteiro. Outra coisa, gente, quer conversar comigo? Vem aqui no meu Instagram, Dia a Dia na Escola Oficial. Vai lá, me manda um direct, vamos conversar, tá? Que eu gosto muito de bater papo com vocês. É isso aí. Rodando a vinheta e tudo sobre planejamento e plano de aula. Bom, gente, eu vou tentar resumir uma coisa que é imensa, porque falar de plano de aula não é tão simples assim. Mas eu vou fazer vários vídeos comentando sobre isso, porque é um assunto bem importante. Principalmente você que é aluno do curso de pedagogia, você que é professor, você que faz magistério, normal superior e está estudando, esse vídeo aqui você vai gostar muito. Bom, quando você tem que fazer um plano de aula? Tem, gente. Planejamento tem que ser feito sempre. Por quê? É o planejamento que vai levar você, que você vai verificar aonde você está e aonde você quer chegar. É o planejamento que vai te organizar a sua vida, tá? Que vai organizar a vida do seu aluno. Se você vai, hoje eu tô com vontade de ensinar tal coisa, não é assim que funciona. O MEC, ele fez o conteúdo, tá? O conteúdo programático que está na BNCC. Ele tem estipulado o que tem que ser ensinado na educação infantil, o que tem que ser ensinado de 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º, ensino médio. Tudo, eu posso fazer um vídeo só explicando sobre BNCC se você quiser, tá? Se quiser, comenta aqui. Hashtag fale sobre BNCC. Explico tudo para vocês. Mas esse conteúdo, ele tem que ser trabalhado. E se você não trabalha, eu não trabalhei no 2º ano o conteúdo que o governo mandou, que está lá no MEC, que o MEC mandou. Vai chegar no 3º ano, o professor trabalha. E aí o aluno vai com deficiência, porque você não trabalhou ano passado. Então, gente, o conteúdo é esse, tem que seguir. Aí eu sou professora, por exemplo, de 6º ano. Tá? Não, vou pegar menorzinho, vou pegar o 3º ano. Sou professora de 3º ano. Eu tenho que ir lá no MEC, eu tenho que ver na BNCC qual é o conteúdo, quais são as habilidades que eu tenho que trabalhar no meu aluno esse ano, o que eu tenho que desenvolver nesse aluno esse ano, que competências eu preciso desenvolver no meu aluno para que ele se dê bem lá no 4º ano. Então eu estudei o conteúdo, eu tenho que saber o meu conteúdo na ponta da língua, primeira coisa. E o meu conteúdo do ano inteiro, tá? Não é só conteúdo um bimestre, não, é tudo. Esse conteúdo, fiquei sabendo, tá? Agora, início de ano, fevereiro, peguei minha turminha agora. Vou fazer uma avaliação diagnóstica. Eu quero saber o que esse aluno sabe do ano anterior. O que ele veio sabendo do 2º ano, né? Se ele veio com todas as competências adquiridas, se ele veio num nível que tem que chegar para mim, tá tudo certinho. Eu elaboro uma avaliação diagnóstica, aplico na minha turminha em fevereiro. E ali eu vou detectar o aluno que tá joinha, que está no nível excelente para o 3º ano. Eu vou ter aluno que veio de outra escola e não está bem. Eu vou ter aluno que ainda não está nem lendo. E assim eu vou fazer a minha análise.
faço a minha análise, faço um registro, qual aluno que precisa de mais atenção, qual aluno que tá de boa, que tá tranquilo, qual aluno que é top, que vai ser meu ajudante de sala o ano inteiro, que vai me ajudar aquele que tá fraquinho, tá? O que que eu fazia? Eu pegava aquele aluno top e colocava sentado junto com o meu aluno que precisava de um apoio. Eu sempre trabalhei de 2 em 2. Isso, gente, do primeiro ao quinto ano, eu chegava na sala, no mês de fevereiro, conhecia a turma, conhecia o nível dos meus alunos, depois eu colocava sentado de 2 em 2, e era eu que estipulava. Eu colocava um aluno mais forte com um aluno mais fraco, para que ele possa, às vezes, gente, um aluno, ele não entende o que você fala, mas ele entende o que o colega fala. Então, muitas vezes eu explicava o conteúdo e o aluno, você via que o aluno boiou, que não entendeu nada. O coleguinha, eu falava para ele, pode explicar, não tem problema. Eu deixava conversar. Escola não tem que ser a sala de aula não tem que ser um lugar mudo, que ninguém fala nada. Então o coleguinha ia e explicava a matéria para ele. Quantas vezes um aluno falava, nossa, é isso que a tia falou? Porque às vezes ele entende a linguagem do aluno e não entende a nossa. Então, eu sempre trabalhei de 2 em 2, isso funciona, isso é muito bom. Colocava um aluno forte, um aluno fraco, colocava sempre assim, de acordo com o que eu estava trabalhando, tá? E mudava, viu, gente? Não era isso o ano inteiro, não. Às vezes aquele aluno dava avançava bastante, assim. Então eu pegava aquele, trocava com o outro e assim ia. Enfim, primeira coisa, para você fazer o seu plano de aula, você tem que conhecer o seu público, você tem que conhecer o seu aluno, você tem que fazer avaliação diagnóstica, você tem que verificar qual é o nível do seu aluno, o que ele sabe, o que ele aprendeu, tudo. Segundo, eu tenho que saber o conteúdo da BNCC do ano inteiro. Nossa, mas meu aluno veio com deficiência do segundo ano. Então eu vou ter que trabalhar o segundo ano mais o terceiro ano. Eu vou ter que fazer vou ter que rebolar aí, vou ter que fazer Quando eu for escolher o tema da minha aula, eu tenho que escolher um tema que eu consiga fazer uma revisão do ano anterior, explicar o ano anterior e dar o do ano seguinte e falar como que é o conteúdo desse terceiro ano, tá? Eu tô dando sempre exemplo de terceiro ano para ficar mais fácil. Depois você tem que definir os seus objetivos. O que que eu quero naquela aula? O que que eu quero que o meu aluno aprenda naquele momento? Eu quero que ele adquira quais habilidades, quais competências. Então, tem que ter os objetivos ali. Você vai definir qual conteúdo vai ser abordado. Se eu sei o conteúdo do ano inteiro, peraí, eu vou pegar esse conteúdo do ano inteiro e vou dividir em 4 blocos. Eu vou dividir no primeiro bloco, que é o primeiro bimestre, no segundo, no terceiro e no quarto. Se a minha turma é uma turma mais devagar, tem muita dificuldade, eu vou pegar o conteúdo mais simples desse bloco e trabalho no primeiro bimestre, que é para ele, né, ir me conhecendo, é para ele ir sanando as dúvidas do ano anterior, é para dar uma alavancada. Tá, agora eu vou trabalhar o segundo bimestre, esse conteúdo, o terceiro. Ah, mas o conteúdo não tem que ser igual em todas as escolas? Tem, só que o conteúdo, ele é o mesmo para a série. Só que o que você vai trabalhar no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto bimestre, cada escola define o seu conteúdo. Por isso que não se deve mudar de aluno durante o ano. Porque às vezes ele começa numa escola X, viu um primeiro bimestre, um conteúdo X. Aí no segundo bimestre ele vai para outra escola. Pode ser que o conteúdo da outra escola tenha resolvido colocar o conteúdo que foi trabalhado no primeiro bimestre lá naquela escola e ele vai ver de novo a mesma coisa e vai ficar com um buraco aí no ensino. Ele vai ficar com uma parte do conteúdo sem ter visto porque ele mudou de escola e trabalhou. O que trabalhou no primeiro bimestre na outra escola vai trabalhar no segundo bimestre naquela escola que ele mudou. Deu para entender? Não sei, né? Sei lá. Não sei se vocês conseguiram me entender, mas é isso. Às vezes você pode colocar o conteúdo que você quiser, da maneira que você quiser, aquele bloco de conteúdo do terceiro ano, tá? Só que o ideal é que você comece e termine o ano na mesma escola, para que você veja o conteúdo inteiro. Quando você muda, você pode perder um conteúdo, porque pode ser que o que trabalhou no primeiro bimestre lá na outra escola trabalhe no segundo. É isso. Espero que vocês tenham entendido.
Se não entendeu, comenta aqui que eu explico de novo com um desenhinho, tá? Uma coisa assim mais lúdica para você entender, tá? Comenta aqui embaixo se não entender. Você vai ter que verificar a duração da sua aula. Se você vai dar uma aula de 50 minutos, é uma coisa. Se você vai dar duas aulas, que são duas aulas de 50 minutos cada, é outra coisa que você vai ter que fazer. Eu, particularmente, amava duas aulas seguidas. Eu sempre pedia, quando iam fazer o horário, eu falava, põe duas aulas para mim aí, isso é chamado de aulas geminadas, né? Eu adorava, porque na primeira aula eu explicava o conteúdo, eu explicava a matéria, eu sanava as dúvidas, e na segunda aula era a atividade de fixação daquilo que eu falei. Então eu particularmente adorava isso. Bom, aí eu tenho que selecionar qual material didático que eu vou usar. Tá, eu vou ter duas aulas, eu vou ter uma aula. O que eu vou precisar? Eu vou precisar do meu apagador, eu vou precisar de giz, eu vou precisar de um cartaz, eu vou precisar de um aparelho de DVD, de uma TV, eu vou precisar de um projetor, de um aparelho de som, porque eu vou levar uma música, eu vou precisar do quadro, de um material para o jogo. O quê? Então, você tem que selecionar o seu material. Você não pode chegar na sala e falar, nossa, esqueci o CD lá em casa. Nossa, esqueci o giz. Vai lá, pega giz da secretaria para mim. Gente, isso é pessoa desorganizada. Você tem que chegar na escola 15 minutos antes, 20 minutos antes. Se eu vou usar o som, eu já vou lá e pego o som. Eu vou precisar de giz, eu vou lá e pego o giz. Você tem que chegar antes para se organizar. Tá? Você não pode chegar numa sala e mandando um aluno, vai lá, pega o som, vai lá, pega o giz, vai lá, pega o apagador, vai lá, pega... Não é assim, isso aí vira bagunça, pelo amor de Deus. Você perde a moral no primeiro dia de aula, tá? Então você vai definir a sua metodologia utilizada, tá? Que tipo de aula você vai usar? Vai ser uma aula expositiva? Vai ser uma dramatização? Vai ser um estudo de caso? Você vai dar exercício? O que você vai fazer ali, né? Vai ser o quê? Você tem que deixar bem definido no seu plano o que você vai fazer, tá? Você vai, como avaliar os seus alunos? Gente, no final da aula é importante fazer uma avaliação. Ou não deu tempo? Olha, hoje a gente aprendeu tal assunto. A gente vai fazer agora uma atividade rapidinho de 5 minutos para eu ver se vocês entenderam a matéria. Ou fala rapidinho o que a gente aprendeu hoje. Ou olha, eu vou dar essa série de exercícios aqui, já rodadinho, bonitinho, vou distribuir, vocês vão fazer em casa, que vai ser um exercício de fixação. Na próxima aula eu começo a aula corrigindo esse exercício para ver se vocês entenderam a matéria de hoje. É preciso fechar o assunto. E eu sei que muitas vezes não dá para fechar. Vou dar um exemplo, subtração, por exemplo, ou multiplicação. É uma coisa que você tem que trabalhar ao longo da semana. Mas você pode ir trabalhando meio que com exercícios a mais para fazer em casa, para fazer no final da aula, para que ele vá entendendo o processo. Porque aí ele chega em casa e fala, nossa, esqueci tudo que aconteceu na aula, eu não lembro de nada. Normal, isso acontece mesmo. Mas para isso que existe o exercício, a fixação. E muitos professores cometem esse erro, não fecha a aula, não dá uma conclusão do conteúdo, não faz assim um fechamento e faz uma revisão, o que a gente aprendeu hoje, não dá uma série de exercícios para ele fazer em casa. É aí que muitos professores pecam, o aluno acaba esquecendo mesmo, chega no outro dia ele não lembra mais de nada, normal. E outra coisa importante que tem que ter também no seu plano de aula, informar a bibliografia. Às vezes o professor deu uma aula maravilhosa e na hora de fechar o conteúdo fala, gente, eu quero que vocês leiam sobre o tema tal em casa. Mas não passa nenhum link, não passa nenhuma bibliografia, não passa nenhum livro, não passa nada. E o aluno muitas vezes, o professor jogou assim, então não vou fazer nada não. Então quando você passa um link, olha, leia este link e faça um resumo, fala o que você entendeu, leia estes links, mais de um, leia o livro tal, essa página desse livro aqui e fala o que você entendeu, porque isso aqui é a conclusão da nossa aula de hoje. Então, passe a bibliografia, não deixa aberto, faz o que você quer, procura e não, porque tanto na internet como em qualquer outro lugar, gente, tem muito conteúdo que
é bom, que é certinho, que é, né, ok, mas tem muito conteúdo que é mentira. Você pode escrever o que você quiser lá na internet e a internet vai aceitar, lógico, né? E às vezes, muitas vezes é mentira. Bom, eu quando dava aula, eu não gostava de fazer plano de aula, plano por dia. Eu pegava o conteúdo bimestral, tá? E eu sempre procurei fazer um plano semanal. Então eu colocava na semana, de segunda a sexta, colocava o objetivo da semana, o que eu vou trabalhar naquela semana, qual é o conteúdo, qual é a metodologia, quais materiais vou utilizar. Eu colocava qual vai ser a minha avaliação, meu exercício de fixação. Era tudo estipulado, mas eu gostava de fazer isso semanal. E assim, eu já fazia uma planilha, gente, do bimestre. Quando começava o bimestre, eu pegava o calendário, olhava, peraí, que dia que eu tenho que entregar nota? Que dia que eu tenho que fazer tal coisa? Então eu pegava o calendário e já fazia a semana de cada turma, como que eu tenho que fazer. Isso em qualquer série, tá? Até no magistério, quando eu dava aula, no ensino médio, ou o que fosse. Eu pegava e por semana e dividir aquele conteúdo meu bimestral, que eu já tinha feito, né? Porque eu pego o conteúdo anual e divido em bimestres, como eu falei. Pegava o meu conteúdo bimestral e ia jogando nas semanas, tá? E isso depois que eu conhecesse o nível dos meus alunos. Aí eu fazia uma adaptação. Peraí, essa semana eles vão dar conta de ver isso, na semana que vem vão dar conta. E à medida que fosse passando as semanas, gente, eu ia verificando, opa, aqui eu vou ter que ir mais devagar, eu vou ter que voltar aqui, e aí eu ia refazendo o meu planejamento semanal, tá? Isso funcionava e funciona muito, te deixa mais tranquila, mais organizada, porque eu já arrumava o material do bimestre inteiro, eu já arrumava a minha metodologia do bimestre inteiro, já deixava tudo prontinho. Isso funciona muito, eu sei aonde que eu começo, eu sei aonde que eu termino. Faça isso que você vai gostar, tá? No meu blog Dia a Dia na Escola, aqui embaixo, eu vou deixar um modelo para você, tanto do plano de aula, caso você queira fazer aula por aula, como desse modelo, desse plano semanal, que eu gosto muito e que vocês, eu tenho certeza que vão gostar também, tá bom? É isso. Se tiver alguma dúvida, se ficou com alguma dúvida, comenta aqui ou fala comigo aqui no Dia a Dia na Escola Oficial, que é o meu Instagram. Um grande beijo no coração